Amados irmãos e irmãs, precisamos entender que não aprendemos a orar falando da oração, mas orando. Que saibamos dar destaque à oração durante o decorrer de nosso tempo na terra, aprendendo que a nossa ação diária só tem conteúdo eterno na medida em que orarmos e que através da oração sincera possamos dar oportunidade a Deus de revelar-se por meio de nossas vidas. O Senhor virá em breve. Ouçamos o profeta Zacarias quando diz: cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Zacarias capítulo 2, versículo 13. Leiamos o Salmo 116 e com a ajuda de vários outros textos abordaremos o tema satisfação em conversar com Deus. Vamos orar? O Salmo 116 nos diz assim: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu criei ainda que disse. Estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação: todo homem é mentiroso. E darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Senhor Deus eterno, abençoa-nos, ó Pai, nesse instante em que iremos falar sobre esse tema que tanto te agrada, e para que o teu povo saiba aproveitar da tua palavra e extrair dessa palavra, ó Deus, as condições necessárias e ideais para conversar contigo francamente e abertamente no nosso cotidiano. Dá-nos que possamos compreender e entender os inimigos que se voltarão contra nós e que possamos ter forças em Ti para superar os obstáculos que se colocarão contra a ação dos Teus servos nesse mistério que é a oração. Abençoa-nos em Jesus Cristo. Amém. Vivemos em uma sociedade de pouco diálogo. Nossa atenção se volta para diversos tipos de mídia. E isso tem feito as pessoas distanciarem. As pessoas ficam distantes umas das outras, principalmente dentro de casa. Hoje já se tornou motivo de alegria ou de comemoração, se ao menos a família se reunir para assistir a um mesmo programa de televisão. Infelizmente, é muito comum que cada membro da família vá para um canto da casa para ver a sua TV, para teclar o seu computador ou mesmo para mandar mensagens do seu celular. Se os relacionamentos com os próprios familiares estão ficando cada vez mais difíceis de acontecer, o que dizer sobre dedicar mais tempo para o nosso relacionamento com Deus?
Vamos abordar nesse instante algo sobre os inimigos da oração e os obstáculos à oração. No salmo lido podemos identificar a fala de um homem a quem Deus livrou da morte. Ele relata a luta do salmista com a morte nos versículos 3 e versículo 4. O agradecimento do mesmo salmista quando ele vai ao templo, no versículo 19. O cumprimento da promessa feita ao Senhor, no versículo 14. A declaração da bondade do Senhor, nos versículos 5 a 7. Mas quero destacar os versículos 1 e versículo 2, os quais lerei novamente. Diz assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. O salmista declara que o Senhor lhe dá atenção e se importa consigo, e ainda mais que o ouve, entende e auxilia na resolução de seus problemas. O versículo 2 diz: porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. O salmista afirma que quer um relacionamento duradouro com Deus, que é o seu terapeuta eterno e bondoso. Nos inspiremos então com esse texto para podermos enfrentar os inimigos da oração, os quais nós vamos listar alguns agora com os irmãos. O primeiro inimigo é o cansaço. Como é paralisante o cansaço que impede o homem de perseverar na oração. Mas é justamente na oração que podemos superar esse estranho cansaço. O profeta Isaías diz em seu livro, no capítulo 40, versículo 29 e 31, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Nos entreguemos à oração e encontraremos o descanso verdadeiro. Se você costuma pesquisar bastante sobre a oração, mas acaba sem tempo, sem energia ou sem motivação para fazer mais do que somente resmungar algumas palavras para Deus no fim do dia, antes de cair no sono, por conta de seu extremo e justificado cansaço, você não é uma pessoa de oração. Um outro inimigo da oração é a distração. Um momento em que costumamos facilmente distrair e perder a concentração é o da oração. Há crentes que são bastante disciplinados em seus momentos devocionais, como, por exemplo, Daniel, que orava 3 vezes ao dia. Por outro lado, há também os que, embora tenham seus momentos de oração, não são tão disciplinados e zelosos com isso. Limitam-se a falar brevemente com Deus antes das refeições e antes de dormir, tentando aliviar a consciência quanto aos deveres espirituais. Você não consegue se concentrar. Outros pensamentos vêm à sua mente quando você quer orar. Durante a oração, de repente você percebe que seus pensamentos estão bem longe. Esse inimigo, a distração, você consegue derrotar orando em voz alta? Davi diz no Salmo 55, versículo 16 e 17, eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará à tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. Ore com voz forte e audível, e as distrações não terão poder sobre você. Há um terceiro inimigo da oração, que é a inquietação interior. Uma inquietação inexplicável tomou conta de você. Justamente nessa inquietação é que você pode se livrar quando ora. Seja qual for a causa,
dessa inquietação? Pecado, nervosismo, incredulidade. Ainda no Salmo 55, versículo 22, nos é dito: confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. E no Salmo 42, 11 diz ainda: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Parece que da mesma maneira que uma criança tem dificuldade em ficar muito tempo concentrada para ouvir seus pais, nós também temos para ficar em oração na presença de Deus, o nosso Pai. É mister ou é necessário que desenvolvamos ardor e alegria na oração, absorvendo a comunhão com Deus, dialogando com Ele, confiando a Ele nossos anseios e inquietação interior. E também precisamos orar, admirando a Deus, louvando-o por quem Ele é, por causa da sua natureza perfeita, por suas obras e pela salvação em Cristo Jesus. Deus nos faz esperar mesmo quando estamos ansiosos. Ele não está comprometido com o nosso imediatismo e não tem nenhuma obrigação em nos atender na maneira ou naquilo que esperamos. Por isso, até mesmo quando Ele nos faz esperar, seus santos propósitos se cumprem em nós. Somente na oração receberemos ajuda para nos libertarmos da inquietação do nosso coração. Um outro inimigo é a pressa. A arma que o inimigo provavelmente usa com mais sucesso contra os que querem orar é a pressa. A Escritura diz em Eclesiastes capítulo 8, versículo 3, parte A: não te apresses em deixar a presença dele. Não devemos ter pressa em deixar a presença do Senhor. Qual é a causa da pressa? A montanha de trabalho que espera por você. Seu trabalho parece não ter fim, mas é justamente na oração que você recebe as condições para fazer o seu trabalho bem feito e com rapidez. Quanto mais tempo você ora, mais trabalha. Isso parece contrariar nossa lógica, mas os que experimentam agir assim comprovam essa receita. O profeta Isaías diz: por que gastais dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Profeta Isaías capítulo 55, versículo 2 e versículo 3, a parte A. Através da oração constante, suas tarefas diárias serão supridas pelas fontes divinas de força. Admirado, você reconhecerá que o tempo que passou em oração fervorosa foi a melhor maneira de usar seu tempo, e a terrível arma da pressa terá perdido seu poder sobre você. Um outro inimigo da oração é o desânimo. O desânimo é uma arma que neutraliza muitas pessoas que oram. Desânimo é começar e parar. Desanimar é não olhar para longe o suficiente. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando firmemente para Jesus. Esse olhar para cima, para Jesus, significa desviar o olhar das coisas visíveis ao nosso redor e voltá-lo para Jesus, voltar-se para Ele orando. Se você está desanimado por causa de sua fraqueza espiritual, desanimado por seus fracassos, desanimado pela dureza do coração das pessoas, desanimado pelas tristes circunstâncias em que vive, Paulo exclama em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, que em tudo ficamos perplexos,
porém não desanimados. Por quê? Porque ele era um homem de oração. Ainda em Hebreus, lemos: sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário, ou é mister, que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Agora, fé não pode ser confundida com força de vontade. Isto é, orar com bastante convicção de que o pedido que fizemos se realizará da maneira que esperamos. Isso não é fé, é superstição. Jesus nos ensinou que o Pai conhece as nossas necessidades antes que lhe peçamos alguma coisa. Isso está em Mateus capítulo 6, versículo 8. A fé genuína se comprova no descanso que devemos ter na vontade e providência de Deus, que nos dá infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios 3, versículo 20. Existe apenas um meio de nos livrarmos do desânimo e do desalento em nosso coração: através da oração. Ore, faça hoje um novo começo. Um outro inimigo da oração é a preguiça. A preguiça é uma arma traiçoeira que o inimigo usa contra aquele que deseja se tornar uma pessoa de oração. É a arma da carne, a sensação de impotência. Você se ajoelha, quer orar, mas não consegue dizer uma única palavra. Tudo parece muito difícil. A carne não consegue orar. Você só conseguirá se livrar dessa incapacidade orando com a Bíblia. Leia em voz alta as promessas que falam da oração. Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Isso está em Mateus capítulo 7, versículo 7. Diga simplesmente a Deus: Senhor, não consigo pedir, mas tu dizes na tua palavra que eu devo pedir, pedir com perseverança. Exponha a Ele toda a sua miséria, não fique calado. E enquanto você fala com Ele e lê a sua palavra, de repente perceberá a faísca da oração acendendo seu coração, te livrando da indolência e preguiça, e suas orações alcançarão o trono de graça. A oração fiel não é marcada pela resposta imediata, mas pela persistência em pedir. Davi apresentava suas petições pela manhã e ficava em paz, com calma, esperando resposta de Deus. Veja o Salmo 5, versículo 3, nos fala sobre isso. No Salmo 25, versículo 5, ele se deixa conduzir pela verdade e ensino de Deus, em quem ele espera todos os dias, sem preguiça alguma. Ele ainda exclama e tem certeza de que será ouvido, conforme o Salmo 38, versículo 15. Conhecemos os inimigos da oração e esperamos em Deus auxílio para poder superar os obstáculos da oração. Talvez você diga: não tenho espírito de oração, não consigo orar por muito tempo. Se isso acontece, então na sua vida há sérios empecilhos ou obstáculos às suas orações. O primeiro obstáculo para quem quer se tornar uma pessoa de oração são as mãos manchadas de sangue. A palavra de Deus diz: pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão manchadas de sangue. Profeta Isaías, capítulo 1, versículo 15. No capítulo 59, do versículo 1 a 3, o mesmo Isaías diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados
encobrem seu rosto de vós, para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Uma pessoa que tem as mãos manchadas de sangue é um assassino. Suas mãos estão manchadas de sangue? Não, você responde rápido, mas não diga isso apressadamente, pois a Bíblia diz: todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Isso está em 1 João capítulo 3, versículo 15. Se há em você algum resquício de amargura contra alguém, então suas mãos estão sujas de sangue. Deus se afasta de você e vira o rosto quando você ora. Percebe isso? Às vezes não lhe parece que o céu está fechado para as suas orações e que elas não passam do teto? Você deve se reconciliar com seu irmão ou irmã, e aí experimentará o espírito da oração sendo derramado, fazendo de você uma pessoa que ora de verdade. Outro obstáculo para a oração é a mentira. Ainda em Isaías capítulo 59, versículo 3, é dito, esse texto já foi lido agora há pouco, e nos diz que a mentira impede que Deus ouça as orações. Quando você está conversando com alguém, nunca sentiu um poder irresistível tomando conta de sua mente, quase obrigando-o a falar coisas negativas a respeito de outra pessoa? Você nunca falou coisas horríveis sobre um pregador do evangelho para algum irmão? A difamação piedosa, camuflada, é uma das piores coisas no reino de Deus. Por exemplo, tenho grande admiração e comunhão com um irmão. Então você chega e me conta coisas terríveis da vida desse irmão. No momento em que eu fico sabendo dessas coisas erradas, o elo invisível que nos unia como irmãos é rompido. Quando eu o encontrar, serei cordial e amável, mas em meu coração haverá o espinho da difamação. Ele perceberá que algo mudou, mas não sabe o que é, nem o que foi falado a seu respeito. Quantas vezes você prejudicou o bom nome de alguém, falando mal e espalhando coisas que não pode provar? Hoje, muito comum para alguns na internet. Quem está nessa situação pode tentar orar o quanto quiser, mas o Senhor cerra os céus e fecha as portas para essa oração até o momento em que haja arrependimento da maledicência e o conserto do estrago feito. Se você tem certeza de que alguém está cometendo algum erro, fale com o Senhor sobre o assunto e depois fale diretamente com a pessoa. Jamais espalhe o pecado de seu irmão. O Salmo 15, versículo 1 e versículo 3 nos diz que quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo, o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Arrependamo-nos dos pecados que cometemos com a nossa língua e do espírito de fofoca, pois no muito falar não falta transgressão, conforme nos diz Provérbios capítulo 10, versículo 19. Um outro obstáculo para a oração são para aqueles que são casados, a desarmonia entre marido e mulher. Leia em casa 1 Pedro capítulo 3, versículo 6 a versículo 7. Aos casados um aviso: suas orações são bloqueadas quando o seu casamento não está bem. Sara chamou seu marido Abraão de Senhor, mesmo tendo os mesmos direitos à graça de Deus. A mulher deve ser submissa a seu marido, pois ele é o cabeça do lar, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Isso está em Efésios capítulo 5, versículo 22 a 25. Mas isso não significa que o homem pode ser um ditador, tirano. Bem pelo contrário, no texto de Pedro que nós lemos, o homem é exortado a honrar sua esposa para que não sejam interrompidas suas orações.
Todas as tensões e problemas em seu casamento se originam no fato de que o Senhor Jesus, o cabeça da igreja, não está entre vocês dois. Felizes os casais que têm Jesus em seu meio. Quando há diferença de opinião e os dois eus se chocam, Jesus, estando no meio, permite que a união continue firme. Como você está conduzindo o seu casamento de forma que as orações não sejam interrompidas? Pense nisso. Um outro obstáculo para a oração é a desobediência. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Provérbios, capítulo 28, versículo 9. A lei é a palavra de Deus. O Senhor está dizendo: quem fecha os seus ouvidos, ou os ouvidos de seu coração diante da palavra de Deus, sua oração será uma abominação. No sentido bíblico, ouvir sempre significa obedecer. João declara com corajosa confiança: e aquilo que pedimos, dele recebemos. 1 João capítulo 3, versículo 22. E aquilo que pedimos, dele recebemos. E por que recebemos? Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Você quer ser piedoso e receber resposta às suas orações, mas na prática não está disposto a obedecer? Não creia que Deus tem interesse nas suas dissertações e estudos sobre oração, nem por seus lamentos e lágrimas. Ele espera por sua obediência. Obedecer é muito melhor do que sacrificar. Nos ensina 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 sobre isso. Talvez você argumente que Deus efetua tanto o querer quanto o realizar. Sim, mas isso ele faz no momento em que, através do Espírito Santo, ele torna viva a sua palavra em seu coração e você faz o que ele ordena. Você quer obedecer integralmente? Quer fazer nesse momento o que ele manda? Se de todo o coração disser sim, então você será uma pessoa de oração, pois você terá satisfação em conversar com Deus. Não apenas pedirá, mas pela fé receberá a resposta à sua oração. Vamos ficar por aqui nesse instante. Eu quero concluir dizendo, lamentavelmente, não são raros casos de crentes que não têm o hábito de orar. As palavras ditas nessa oportunidade podem trazer um certo desconforto para a maioria de nós. Devemos nos esforçar e agir para que elas não sejam indicativas de nossa displicência em relação à oração. A oração é uma necessidade do homem transformado por Cristo. Por isso devemos desejá-la e praticá-la. Orar, assim como cantar, é algo que você aprende a fazer, não lendo livros, mas praticando. Para que oremos adequadamente, é preciso superar e vencer os inimigos e obstáculos da oração. Deus não quer que conversemos com Ele mantendo nossa mente dispersa. O Senhor nos quer concentrados em sua própria pessoa e sua vontade. Como obedientes filhos, dediquemos tempo para orar. E essa oração seja com base sólida em sua palavra, com fé e perseverança, entendendo que Jesus Cristo está em nós e clama ao Pai em nosso favor, que também nós estejamos nele e na sua vontade, caminhemos desembaraçadamente, em obediência e em comunhão com os irmãos. Amém? Nós vamos ficar por aqui e na próxima oportunidade ainda continuaremos acerca desse tema que estudamos nesse momento. Oração. Oremos. Deus eterno, são muitas as dificuldades, são muitos os obstáculos, são muitos os inimigos que se investem contra nós quando nos determinamos
a sermos pessoas de oração. Por isso, humildemente te peço, ajuda cada um dos teus filhos que, ouvindo essa palavra, e desejosos estão, ó Deus, de terem uma maior comunhão contigo, possam, pois, na tua palavra e em ti, e através do teu Santo Espírito que nos consola, sermos conduzidos à tua presença deleitosa em alegria profunda, caminhando em verdade todos os nossos dias, em nome de Jesus. Amém?